Bem-vindos uma vez mais ao canal Insights. Hoje nós temos um convidado muito especial conosco, Neville Hodgkinson, que é do Reino Unido. Ele é autor, também jornalista. Ele se especializou pela maior parte da sua carreira em escrever sobre saúde e medicina e retornou ao jornalismo médico recentemente com uma série de artigos reportando os desafios científicos pela forma como a Covid foi administrada. Seus livros incluem Eu Sei Como Viver, Eu Sei Como Morrer, Os Ensinamentos de Idade Junkie, Vontade de Estar Bem, A Verdadeira Alternativa à Medicina e o recentemente publicado Como o HIV estabeleceu as bases para a crise da Covid. Neville tem sido estudante de Raja Yoga por 43 anos e atualmente ele vive no centro de retiros da Brahma Kumaris em Oxford, no Reino Unido. Neville, muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada por estar conosco para falar sobre este tópico tão interessante que é ciência e consciência. Obrigada, Patrícia. Sim, é um tópico que me interessa, especialmente porque uma vez que eu tenha me dedicado à ciência materialista, eu acho que esse foco da ciência convencional, onde você só acredita em alguma coisa que pode ser demonstrada através de um microscópio ou de medidas repetitivas, eu acho que essa é uma meta maravilhosa para se liberar de todas as coisas terríveis que as pessoas fizeram em nome da religião. Por outro lado, a religião também inspirou muitas coisas boas e aquele sistema de crenças com o qual eu convivi por muitos anos, naturalmente me levou mais e mais a fundo num tipo de mentalidade tóxica no qual você perde o contato com a verdadeira essência da vida, que não é material. E aquele foco apenas em olhar para o mundo físico está ok, produziu várias invenções bem-sucedidas, nós temos visto muitos avanços tecnológicos, mas quando o seu foco está totalmente no externo, você perde mais e mais contato com o eu interior. O ser interior é a raiz da nossa humanidade, na verdade, e é muito perigoso quando você fica perdido na matéria e no mundo material. Sim, nós somos muito materialistas, fazemos muitas compras, etc., mas, na verdade, é uma doença profunda na nossa sociedade. E o que realmente me interessa sobre a ciência atualmente é que há cientistas sêniores que estão dizendo que o modelo materialista estava errado. Ele só funcionou até um ponto de olhar para o mundo físico, mas existe alguma coisa mais profunda do que aquilo e nós precisamos voltar a nossa atenção como cientistas para algo mais profundo. Muito interessante. Eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em realmente captar alguma coisa que está além dos sentidos, basicamente, porque às vezes você entra nesse campo da filosofia e, de uma certa forma, todo esse campo da ciência não é alguma coisa prática para muitas pessoas. Ou você entra no campo da religião, ou você entra no campo da filosofia. Você poderia definir para nós, a partir da sua experiência, talvez a partir de uma perspectiva mais prática, o que é consciência? Porque nós vivemos num mundo também que o que eu acho que esse mundo materialista criou é uma percepção muito superficial da realidade. E eu acho que essa é a fonte de tanta falta de felicidade. As pessoas realmente não estão satisfeitas, estão cultivando um vazio profundo internamente.
E é possível, a partir da sua perspectiva, também fortalecer a nossa consciência de forma que nós possamos ter uma diferente abordagem ou uma diferente perspectiva sobre tantas coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia? Sim, absolutamente sim. E isso é algo que eu tenho estudado e praticado por muitos anos agora. Eu tenho visto uma grande mudança na minha própria habilidade de administrar a mim mesmo e lidar com esses fantasmas de dúvidas e de infelicidade, e tenho ido mais e mais para um estado de plenitude, a partir do qual eu posso ser um melhor ser humano com a família, amigos e outros. A consciência por si só, ela surge em todos os diferentes níveis. Mesmo uma única célula numa criatura como uma ameba tem um certo nível de consciência. É alguma coisa que é como um programa que não é material. A ameba não tem um cérebro, é uma única célula, mas ela aprende porque a sua consciência reside numa dimensão que está fora da matéria. E essa é uma questão chave que a nova ciência está nos dizendo. Previamente, o foco na matéria, a consciência era completamente ignorada pela ciência ortodoxa, como se fosse algum produto da complexidade do cérebro, a consciência humana. Mas, na verdade, quando eles tentaram descobrir o que realmente faz com que a consciência funcione, quando eles começaram a estudar mais e mais as profundezas do cérebro, se tornou cada vez um mistério maior. E a nova ciência diz que a consciência, primeiramente, não é material, esse é um dos elementos-chave dela, e outra coisa é que ela pode produzir luz. Eu não acho que esta é uma definição completa, eu acho que há definições mais profundas do que esta, mas aquela ameba que você consegue colocar num labirinto e ela encontra o seu caminho para a comida ou para a água, e daí você devolve ela no labirinto e ela vai conseguir fazer o caminho mais rápido da próxima vez, porque existe uma pequena centelha de consciência naquela entidade viva que permite que ela aprenda, que ela consiga sair do labirinto mais rápido. Todos nós temos diferentes níveis de consciência. Como seres humanos, nós temos este cérebro maravilhoso, complexo, que nos permite fazer coisas tão maravilhosas, mas a forma como nós usamos o nosso cérebro nessa era materialista nos limitou mais e mais dos níveis mais profundos de consciência, onde reside a nossa humanidade, a nossa consciência, os motivos mais elevados que nós temos de amor e felicidade. Quando nós negligenciamos o ser interior e nós justificamos a nós mesmos como matéria apenas, então, quanto mais nós nos movemos naquela mentalidade, mais nós nos tornamos órfãos, completamente desconectados de uma fonte de poder. E é isso que leva a esse vazio do qual você estava falando, Patrícia. Esse vazio faz com que nós queremos comprar mais coisas, nos tornamos dependentes de compras, simplesmente para tentar evadir deste vazio e tentar buscar em relacionamentos o tempo todo, esperando que de alguma forma possamos preencher esta lacuna, ao invés de olhar para dentro de nós mesmos. E temporariamente, é verdade, nós nos preenchemos. E é por isso que essas coisas geram uma dependência, sexo e todos esses estimulantes do ego, por exemplo, sucesso no trabalho, posições elevadas, muito dinheiro, carro maior que o do seu vizinho. Todas essas coisas podem nos trazer um benefício temporário, mas não é um benefício duradouro. O benefício duradouro, ele vem de reconhecer esse eu interior. E esta é uma coisa maravilhosa para descobrir. Eu acho que mais e mais pessoas estão encontrando isso. E eu estou muito feliz de que a ciência, ela mesma, está dizendo, sim, esta é a direção correta para olhar. Muito interessante, porque, de alguma forma, nós normalmente colocamos a ciência num contexto completamente diferente deste contexto da nossa jornada interior.
do nosso preenchimento, digamos. Normalmente nós relacionamos a nossa jornada interior ou a religião ou a espiritualidade. Então, de que forma, ou talvez você acha que a ciência pode contribuir para o ser interior tornar-se divino, para emergir essa divinidade ou esse estado de plenitude ou felicidade, como você estava falando, porque eu acho que todos estes são sinônimos: ser divino, ser pleno, ser perfeito, ser feliz, estar satisfeito. Me parece que todos estes são sinônimos, diferentes formas de descrever uma mesma experiência. Não é apenas a ciência, eu vou falar da ciência, mas quando você estava falando sobre o chamado do divino, existe uma discussão muito interessante acontecendo entre filósofos também, e eles percebem que a forma como a humanidade está no momento é um curso em direção ao desastre. É insustentável, nós estamos infelizes, estamos gastando demais, estamos ameaçando uns aos outros com obliteração, com armas de destruição em massa, o sistema financeiro está sacudindo e é insustentável. Então, os filósofos, eles perceberam que alguma mudança urgente é necessária, mas eles estão chegando à conclusão de que porque nós somos aqueles que estamos criando todos esses problemas com a nossa consciência materialista, com a ciência materialista nos deu, eles estão concluindo que a única forma de sair desses problemas é conectar-se com o divino, apenas o divino, uma solução de fora da humanidade, de uma certa maneira. A humanidade precisa se reconectar com uma fonte de verdade que renove a nossa habilidade de atuar de formas que estejam alinhadas com a natureza, ao invés de contra a natureza, como nós estamos fazendo no momento. E eles percebem muito claramente que essa forma de agir está nos levando a um desastre. A ciência também. Eles não são a maioria, mas há algumas pessoas muito seniors que estão trabalhando nesse novo paradigma. Eles chamam do paradigma baseado na consciência, ou a ciência pós-materialista. E o que isso significa é que um dos exponentes mais proeminentes dessa nova ciência é um físico brilhante chamado Frédéric Fady, e um dos livros que ele publicou recentemente, eu esqueci agora o título desse livro, ele foi o principal pessoa, na verdade foi o primeiro físico, que ele vem da engenharia, que criou um modelo de microprocessadores. Ele é uma mente brilhante, ele era materialista por muitos anos ele mesmo. E ele teve uma experiência na qual um tipo de explosão de luz surgiu do seu peito um dia e ele começou com uma jornada de examinar as suas crenças sobre a matéria ser primária. E ele desenvolveu uma filosofia que diz que a realidade mais fundamental é a consciência e que tudo surge a partir disso. Tudo que vive surge a partir disto. Tudo que é vivo, essa pequena centelha de consciência de uma ameba, uma consciência complexa que é o ser humano, cada um individualizado, uma consciência única, uma alma na linguagem da religião. Ele desenvolveu esta teoria em que ele usa e prova racionalmente, matematicamente, que tudo tem a sua raiz na consciência. A base do ser é a consciência. Eu acho que uma coisa que falta no entendimento dele é essa percepção que os filósofos estão
argumentando de que nós precisamos nos conectar com esta consciência mais elevada a fim de nos renovarmos e a fim de renovarmos o mundo. Mesmo assim, Frederic Fadin escreveu um livro chamado Como a Evolução Alcançou a Verdade. É de um professor chamado Donald Hoffman, um cientista da América, dos Estados Unidos, e ele apresenta um caso maravilhoso que está alinhado com a física quântica e o que alguns físicos muito famosos estão nos dizendo. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma mesa, se nós olharmos a fundo, nós vamos ver que existem partículas subatômicas e elétrons em movimento e muito mais espaço e dinâmica, e de alguma forma se unem e nos dão esta imagem de uma mesa. Mas Donald Hoffman, ele argumenta que tudo no mundo materialista é criado pela mente. Ele diz que esse subtítulo, como a evolução alcança a verdade a partir dos nossos olhos, se você quer ver a realidade como ela é, nós não poderíamos sobreviver, não teria nenhuma utilidade para nós. Nós precisamos ver que uma mesa é uma mesa a fim de colocar uma xícara de café sobre aquela mesa. Se nós vemos apenas que são as partículas subatômicas, aquela mesa não teria utilidade para mim. Então, ele diz que a natureza, de alguma forma, nos equipou com sentidos que criam essas realidades para nós, quando nós olhamos para as coisas, e a nossa consciência que, na verdade, nos traz possibilidades que são sempre existentes para como as coisas podem ser. Esse é o mundo quântico. É como uma grande esfera de potenciais, e a partir de todo esse consciência e potencial, criamos uma realidade imediata para negociarmos com ela. Mas, na verdade, aquilo não é real. No seu argumento, é apenas... Você pode ter, por exemplo, o seu desktop e você tem um ícone que você não precisa mais e você coloca o seu mouse sobre ele e coloca no lixo. E você diz, ok, já terminei, não preciso mais isso. Na verdade, você não fez nada. O programa é que organizou de forma que quando você coloca o seu mouse naquele ícone e coloca no lixo, aquele é um programa profundo que está sendo acessado. A imagem naquele desktop é só para tornar as coisas fáceis para você, porque, caso contrário, você não seria capaz de entender toda aquela programação para que aquela função aconteça. Da mesma forma, todas as coisas à nossa volta são como ícones na tela de um computador. E se nós dissermos que todas essas coisas que nós vemos não são de fato reais, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, se você está deitado num trilho e tem um trem vindo na sua direção e você não acredita, e você diz que aquele trem não vai passar sobre você, não, você está num jogo, você está como num jogo de realidade virtual. E o seu corpo, ele se aquele trem, ele parece como um trem que está vindo na sua direção, e se você não sair dali, você vai estar fora do jogo, mas isso não é o seu fim. Esse é um outro elemento muito fascinante nesses pensadores de novos paradigmas, por exemplo, Donald Hoffman, Fadin e alguns outros que são cientistas e que estão argumentando dessa maneira, de que a realidade mais profunda é que a nossa consciência é eterna, ela é indestrutível, mas nós somos parte de um campo de consciência que reside por detrás de tudo. E sim, nós temos a nossa individualidade dentro daquilo, e essa individualidade se expressa através desse cérebro, desse corpo, mas quando eu tiro
esse equipamento não é o meu fim. Isso é suportado, é apoiado por milhares de pesquisas de quase morte, onde as pessoas morrem clinicamente, às vezes por períodos de tempo bem longos, e alguma coisa acontece, eles voltam àquele corpo, e muito comumente eles contam a história de como aquele não foi o fim deles. A consciência se expandiu, eles se perceberam quase ilimitados quando eles tiram o equipamento. Eles não estão pensando em si mesmos mais como um corpo, mas como uma unidade de consciência individualizada que ainda existe. A mente se torna ilimitada, eles podem levar a sua mente para níveis ilimitados. É como se eles estivessem além da dimensão do tempo e espaço. E essa é uma outra coisa interessante no trabalho do Hoffman, é que ele e a sua equipe estão trabalhando com matemática, que eles encontram algum método de encontrar através da matemática e descobrir que o que roda este programa deste jogo que nós vivemos na dimensão do tempo e espaço é fascinante e muito, muito radical. A maioria das pessoas simplesmente ignora esse tipo de pensamento porque eles não podem entender isso, mas eu acho que as pessoas que estão fazendo isso realmente são pioneiros nessa revolução radical do nosso pensamento, que é tão vital para nos conduzir do nível da matéria, aonde nós estamos aqui apenas para sobreviver por bilhões de anos, mas a peça inteira ela é conduzida a partir da consciência, e todas as presunções da ciência ortodoxa sobre 40 bilhões de anos desde o Big Bang, todas essas coisas, todas elas não fazem sentido enquanto você deixa a consciência fora da história. Quando a consciência está coordenando a história, tudo pode acontecer em um instante. Você não precisa pensar em 40 bilhões de anos para o desenvolvimento de planetas, estrelas e formas e todas as outras coisas. Tudo pode acontecer apenas em um segundo, a partir dessa percepção da consciência, que é um script maravilhoso desta peça, onde todos nós somos atores, e é muito, muito interessante. Eu tenho certeza, para aqueles que estão nos assistindo, nós temos uma conversa aqui no canal sobre experiências de quase morte, está em inglês e também em português, e eu acho que é fabuloso como há tanto para aprender e para saber, para descobrir sobre este mundo inteiro que é o mundo da energia. E eu acho que, como você falou muito bem, não é apenas sobre entender o que a física quântica nos diz, de que na verdade é tudo energia, mas eu acho que a chave é entender como a consciência é capaz de fazer sentido de tudo isso, racionalizar a respeito de tudo isso, de maneira que nós estamos apenas vivendo a nossa vida num padrão reativo, em que nós simplesmente reagimos ao que quer que aconteça, mas na verdade você é capaz de criar uma experiência completamente diferente quando você começa a partir deste ponto de partida da consciência, e não apenas a consciência, mas, como você disse, consciência divina. Eu acho tão interessante entender como a matemática tem tanto de espiritualidade na matemática. A gente realmente não entende as profundezas que estão além, por exemplo, do zero, o infinito e todos esses processos que existem. A maravilha da matemática é que ela não está limitada ao mundo material. Essa é a beleza da matemática, e é por isso que alguns dos pensadores mais profundos nesse campo são muito bons matemáticos, porque eles estão tentando utilizar a matemática para levá-los a uma dimensão espiritual, mas com a lógica ao mesmo tempo, algum tipo de estrutura também, quer sejam bem-sucedidos ou não, eu não tenho certeza, mas eles têm esta meta que é grandiosa. Vindo ou trazendo a nossa conversa para alguma coisa que está acontecendo hoje em dia, você, eu, nós ainda somos de uma geração
analógica, e nós passamos por toda essa transformação massiva no mundo, e hoje em dia existe todo esse advento da inteligência artificial como parte da vida cotidiana das pessoas. E existe uma grande discussão acontecendo no mundo a respeito disso. A presença de todos esses robôs e inteligência artificial. Você acha que a humanidade, que o ser humano tem a maturidade moral e espiritual para lidar com todo esse desenvolvimento tecnológico? Seria um ponto de tensão, talvez, desenvolver mais uma maturidade espiritual, de forma que sejamos capazes de lidar e interagir, porque, obviamente, não é a questão de reverter este processo, mas talvez nós temos que nos preparar melhor para sermos capazes de lidar com tudo isso. Qual é o seu sentimento a respeito disso? Eu acho que, como muitas pessoas dizem, a inteligência artificial ela tem o potencial para prejuízo ilimitado e, ao mesmo tempo, muito benefício. É incrível quão brilhantemente a inteligência artificial pode procurar pela database do entendimento humano e sintetizar, por exemplo, fazendo as perguntas corretas, com palavras bonitas, com descrições precisas da experiência humana em muitas áreas. E, naturalmente, pode trazer muitos benefícios. É como um gênio da ordem mais elevada, trabalhando com o conhecimento que existe a partir dos seres humanos de hoje em dia e ao longo da história. A inteligência artificial ela pode buscar em níveis elevados de consciência que foram desenvolvidos em gerações anteriores e, às vezes, nos ajudar a nos relembrar de toda essa sabedoria do passado. No entanto, existe também o aspecto de que se a gente vê o que existe na internet hoje em dia, muito que existe na internet são coisas de um baixo nível de consciência. E, de alguma forma, por causa dos efeitos tóxicos do materialismo científico, tóxico no sentido que eu estava falando anteriormente, porque nos desconecta da nossa humanidade. E nossos cérebros são inteligência artificial. Muitos de nós somos condicionados. Imaginem isso no seu comentário de agora. Muitos de nós somos condicionados a um estado de consciência que é muito limitado. E a inteligência artificial, em alguns aspectos, ela simplesmente vai nos dar esse feedback, vai nos devolver isto, porque ela não é consciente, ela nunca será consciente. Eu estou convencido disso. Então, como Frederic Fagin, o inventor do microprocessador e uma mente brilhante neste campo, eu acho que a ideia materialista de que a consciência simplesmente surge da complexidade do nosso cérebro, a maioria dos neurologistas pensa desta forma. Este sistema de crenças tóxico que está muito amplamente espalhado ao redor do mundo, e isso nos conduz na direção errada, e não há nenhuma evidência disso, enquanto que a evidência para as coisas na outra direção, de que a consciência é primária, a nossa consciência ela faz parte da natureza, e ela organiza o corpo, o cérebro, no tempo e no espaço no qual nós estamos inseridos, e eu acho que isto é muito proeminente em termos de onde nós vamos chegar através de tudo isso. Mas, no momento, a consciência humana é cheia de ganância. Há algumas coisas que eu gostaria de mencionar. Houve uma conferência de ciência e consciência chamado O Espírito Original da Ciência, e a conclusão foi que o espírito original da ciência é a consciência de serviço, é servir. Esta foi a fé que os cientistas tinham, e eles também queriam começar
eles eram nutridos por um senso profundo de verdade. E o ego é o oposto disso, é o antítese do serviço. O ego vem quando nós não nos reconhecemos no nível mais profundo. O ego é como uma construção de um eu limitado. E essa inteligência artificial, na verdade, quanto mais graduações eu tenho, muitas vezes maior é o ego. E o ego é o oposto do serviço, por causa que ele não tem contato com o eu mais profundo, que é a raiz da nossa humanidade. O ego sempre se torna faminto, sempre quer mais. E isso é muito perigoso. E quando eu estou desconectado do divino, e eu penso que eu sou Deus, pensar que eu sou Deus, na verdade, me desconecta também, assim como o materialismo da ciência tradicional. Quando eu tenho a consciência de ser um filho do Ser Supremo, uma unidade que vem de alguma fonte profunda e benevolente, quando eu vivo com esta consciência, a minha humanidade é restaurada e sustentada. E vai haver uma espécie de batalha à medida que nós avançamos, em que mais e mais pessoas são conduzidas pela infelicidade, produzida por serem órfãos devido ao materialismo, e eles então redescobrem a si mesmos no nível mais profundo, mas ao mesmo tempo as pessoas vão estar mal utilizando, devido aos seus egos, todas essas novas ferramentas como a inteligência artificial para exploração, para um comportamento predatório com os outros. Ambas as coisas vão criar uma guerra uma com a outra. A tecnologia é neutra, mas como nós utilizamos a tecnologia depende do nosso estado de consciência. E eu acho que um número de filmes de ficção científica nos dias atuais tocaram este dilema. Existe um filme maravilhoso com Arnold Schwarzenegger chamado o Terminator 2. Ele é um robô que é enviado do futuro e, através da sua relacionamento com as pessoas, no final do filme, o robô diz: se um robô pode desenvolver compaixão, talvez ainda exista esperança para a humanidade. E eu não acho que os robôs podem desenvolver compaixão, porque eles não têm consciência, eles são simplesmente o que nós programamos neles. Mas existe um outro chamado Curto-Circuito, talvez você tenha visto, ele é um filme mais antigo, e existe uma fábrica de robôs, e existe um problema na linha de produção, e todos aqueles robôs que estão lá na linha de produção recebem um poder especial, e é um estabelecimento militar, e eles estão muito preocupados e enviam pessoas para tentarem destruir esses robôs, mas devido a esse problema, a essa corrente extra, esses robôs eles se tornaram independentes. Ele entra na casa de um menino, ele começa a ler enciclopédias, ele quer mais input, e finalmente existe um jovem inventor que está conectado com ele fica com raiva dos generais que querem destruir os robôs, e ele quer estudar os robôs. E ele diz: eu poderia matar aquelas pessoas. E o robô diz: matar pessoas é errado, John. E o jovem diz: quem é que disse isso para você? Porque os seres humanos mesmo se esqueceram. E o robô olha para ele, olha para dentro e diz: eu me ensinei isso, eu mesmo ensinei isso para mim. A nossa consciência é alguma coisa que não é ensinada para nós. Nós perdemos contato com a nossa consciência e precisamos recuperá-la, e temos que aprender a recuperá-la, mas é inata, está dentro de nós, e nós simplesmente temos que, de alguma forma, redescobri-la. E existe este aspecto da alma humana que está conectada com os sentimentos, não é apenas, vamos dizer, saber ou entender.
E, naturalmente, os sentimentos, às vezes, eles ajudam e, às vezes, eles não ajudam. Mas eu acho que se a gente vem a partir de um ponto de sentimentos elevados, sentimentos de alto nível, sentimentos que vêm deste divino, então você realmente pode mudar o jogo. E eu acho que é alguma coisa que eu gostaria de explorar com você também, porque você viveu muitos anos de forma muito próxima com Daddy Yankee. Você até mesmo escreveu este livro. É um tipo de biografia, um livro baseado nos ensinamentos de Daddy Yankee. E nós estamos vivendo, viu, tempos que são muito desafiadores. Por um lado, toda essa perspectiva da guerra, logo ali na esquina, em vários cantos do mundo, e aí você também tem este desequilíbrio no meio ambiente. Você fez muitas pesquisas sobre a Covid, mas foi também alguma coisa que sacudiu o mundo. E o que eu sinto é que, a partir da sua própria experiência com Dade, você talvez pudesse compartilhar conosco algumas formas, porque ela era tão bem equipada, digamos assim, para lidar com diferentes culturas e diferentes pessoas e diferentes desafios, apesar de que ela não tivesse uma formação educacional a partir de uma perspectiva formal. Ela nunca foi para a universidade, não tinha nenhum PhD ou esse tipo de coisa, mas a universidade dela foi a vida dela, e o mundo interior dela era tão rico que realmente era capaz de trazer soluções. E eu acho que isso seria alguma coisa diferente, usar este poder de bons votos e sentimentos de alto nível, juntamente com o entendimento, para encontrar soluções, novas abordagens, novas propostas, não apenas para nós, mas também para o mundo, para os outros. Você gostaria de compartilhar um pouquinho sobre essa experiência com Dade, nessa perspectiva de como ela era tão única na sua forma de lidar com desafios e situações difíceis? Ela era um indivíduo incrível, talvez um dos indivíduos mais grandiosos no planeta. E a grandiosidade dela reside numa determinação tremenda para manter a sua consciência positiva. Obviamente, ela foi exposta a sentimentos negativos. Ela não teve uma vida fácil. Ela foi casada contra a sua vontade, se viu num casamento abusivo, teve uma dificuldade para deixar aquilo para trás e passar a fazer parte da Brahma Kumaris dos anos 30, que é quando ela veio. E ela sentia que, quando ela veio para a Brahma Kumaris, ela sentiu que ela tinha encontrado um nível mais elevado de consciência, que ela encontrou através do fundador deste movimento. Ela sentiu que ela estava vendo o que havia de mais elevado nela mesma, e ela dedicou a sua vida inteira para reemergir aquela consciência mais elevada. E a primeira técnica que ela utilizou para isso, foi não dar energia para pensamento crítico e negativo com relação a ela e com relação aos outros. E foi uma tarefa que ela desenvolveu durante a sua vida inteira. É como que algumas pessoas nascem com uma colher de ouro na boca e elas crescem de forma tão bela e elas são amadas, e negatividade não faz parte da maquiagem espiritual delas. Mas para muitos de nós temos esses fantasmas dentro de nós, de dúvidas no eu e criticismo, e isso tem que ser removido a fim de conectar-se com o divino, porque o divino é como a verdade. O divino é o mais elevado em termos de consciência. Sim, ele
ele é apresentado de diferentes formas, mas o divino existe nas raízes de toda a vida, de toda a existência, de uma certa forma. Eu sou uma energia, eu tenho uma energia muito pura de amor, paz, alegria, e a negatividade não tem nenhum papel nessa essência. A negatividade é muito presente nos dias atuais e nós não temos que ser culpados por isso. Nós nos tornamos órfãos, como eu disse, nós fomos desconectados e isso nos levou para essas situações difíceis. Mas Daddy Yankee era uma pioneira em termos da convicção total de que cada um de nós, na raiz, tem essa positividade. Todos nós viemos daquele único que é o oceano de amor e paz e alegria. E nós podemos nos reconectar com aquele um. E ela passou a sua vida inteira removendo os obstáculos para aquela reconexão e construindo internamente uma energia positiva que vem daquela conexão. Então, um dos livros que foi escrito sobre ela foi Companheira de Deus. E ela realmente sentia, ao longo dos anos, graças a essa disciplina, uma disciplina realmente intensa, ela era uma feitora de esforços incrível em termos de remover o demônio que nos prende. E graças a esse esforço imenso que ela fez, ela desenvolveu uma capacidade de conviver com o mais elevado. E aquilo capacitou ela a negociar a vida de uma certa forma que era alinhada com aquilo que ia acontecer. Ao invés de se perceber lutando contra as coisas, ela estava no fluxo, digamos assim, no fluxo do rio da vida, que incluía um quadro muito mais amplo de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Tudo isso ela encontrou esta habilidade de simplesmente seguir ao longo deste fluxo. E a beleza que isso criou no ser dela era facilmente transmitida para aqueles que estavam imediatamente na frente dela. Eu me lembro quando a minha mãe encontrou com ela, a minha mãe disse que sentiu como se alguns fios invisíveis estavam puxando o sorriso dela o rosto dela num grande sorriso, porque ela estava tão preenchida de sentimentos positivos que era como um fogo que estava acalentando aqueles que entravam em contato com ela, aquecia. É como você estava falando anteriormente, existe uma atração pela consciência e todos os diferentes atores que estão desempenhando papéis nesta peça. Nós não estamos sozinhos, nós desenvolvemos o nosso poder interior, que não vem do ego, que vem da verdade, e isto irradia, isto entra nesse campo vibracional. E isto influencia as pessoas que estão neste campo, especialmente aqueles que estão próximos de nós, mas até mesmo pessoas que estão do outro lado do planeta. E este exemplo que ela deu, eu sinto que é uma pista maravilhosa de como nós devemos avançar em direção ao mundo melhor. Para aqueles que estão assistindo este vídeo da Daddy Yankee, ela foi a líder da Brahma Kumaris por muitos anos. Ela morreu, ela já faleceu, mas a presença dela tocou as vidas de tantas pessoas durante muitos e muitos anos. Eu me lembro, você mencionou a sua mãe, eu me lembro do meu irmão, quando ele foi para Madhuban, para a sede internacional da Brahma Kumaris, e ele encontrou o Daddy, e ele teve esse reconhecimento de Deus através dos olhos dela, e ele estava tão tocado, foi um momento marcante na vida dele, através desta visão pura. E ela olhava para você, ela viu o melhor de você, e como se ela despertasse o divino em você imediatamente. E aí, eu acho que a nossa última pergunta, porque o tempo passa rápido, e essa pergunta é sobre Deus. Eu acredito que muitos cientistas, muitas pessoas que têm um background mais científico, elas são ateístas, porque elas não encontram
uma definição adequada de Deus que encontre o seu sistema de crenças, vamos dizer assim, que venha de encontro ao seu sistema de crenças. Você falou já sobre ser órfão e quão importante é esta conexão com esta fonte de poder e de bondade que é Deus. Mas você acredita que há espaço para Deus numa abordagem científica da verdade? E como seria este entendimento de Deus que encaixaria com esta mentalidade científica? Primeiramente, só mencionar que a física ortodoxa, hoje em dia, você não tem nenhuma partícula sem informação. É a informação que, na verdade, dá luz. E, na verdade, esta manifestação da partícula, a física quântica inteira é criada a partir disto. A informação agora é reconhecida dentro da física como sendo absolutamente essencial na forma como o mundo material se manifesta. E a grande pergunta, como o Fadin está fazendo, mas os ortodoxos talvez ainda não tenham perguntado, é de onde que essa informação vem. Os ortodoxos dizem que aquilo está tudo lá de alguma forma, mas o Fadin, ele diz que é a consciência que está coordenando esse show. E é muito mais fácil para os cientistas pensarem em Deus como simplesmente uma energia de consciência que está coordenando tudo, mas no entendimento que eu adquiri através dos ensinamentos da Brahma Kumaris, Deus não é isso, aquilo é como se fosse o script da peça na qual nós estamos inseridos. E sim, a consciência é a mente da natureza, digamos assim, que conduz esse show. Mas Deus, ele tem um papel dentro disso. Este show, ele sempre existiu. E você não tem que se perguntar de onde que ele surgiu, ele sempre existiu. Eu adoro essa ideia, porque se a gente pergunta onde que ele veio, o que existia antes dele aparecer, então existe esse problema com o Big Bang, de onde toda essa energia surgiu. Mas nesses ensinamentos, essa natureza e o mundo material são uma peça eterna, estão em mudança eterna, é um drama eterno, mas Deus tem um papel muito específico nisso, de renovar a nossa consciência quando ela alcançou este estado mais baixo, quando nós somos órfãos e quando nós estamos experimentando tanta infelicidade. Deus, ele entra no show para nos mostrar a consciência pura, e nós respondemos àquela luz e gradualmente nós reconstruímos a consciência, e isso nos traz um mundo melhor uma vez mais. Esse é o entendimento que eu tomei para mim. Não é alguma coisa que é provado cientificamente, provavelmente, mas os cientistas, pelo menos esses cientistas que estão pioneiros, eles entendem que existe um papel fundamental do espírito ou da consciência na forma como as coisas se desdobram. Pelo menos eles já chegaram até esse ponto. E a grande questão é que eles também precisam entender a diferença que existe entre consciência elevada, que é a consciência pura, que é o amor, a alegria, que não é carente, e a consciência do ego, que tem esse vazio e essa fome e essa tendência de tomar de tudo, porque é essa consciência do ego que tem causado tanto perturbação. E nós precisamos de Deus para nos tirar disto e nos preencher com esta consciência pura uma vez mais. Você tem praticado meditação por mais de 40 anos e eu gostaria de terminar esta conversa convidando você para nos orientar, nos guiar em um momento desta conexão com o eu elevado, a consciência elevada, a fonte elevada. Você gostaria de concluir com uma meditação conduzida? Você gostaria de nos guiar no momento de meditação? Sempre é bom inspirar profundamente,
acalmar o corpo. Eu me sento quieto. Eu sinto gratidão por ser capaz de compartilhar através de continentes um diálogo, uma conversa dessa natureza. E com esta quietude interna que a gratitude me traz, que a gratidão me traz, eu sou capaz de me considerar uma entidade não física coordenando esse corpo físico como um ponto de luz. Uma unidade de consciência. Quando eu me desidentifico do corpo e da matéria e entro nesta consciência mais profunda, automaticamente eu me recarrego. A bateria do meu bem-estar é recarregada. E ao invés de preocupações que tão frequentemente me acompanham e acompanham meus papéis externos e consciência, eu entro num espaço onde amor, alegria, paz profunda, e não apenas ideias, mas uma experiência. Quanto mais fundo eu vou nessa experiência, mais oportunidade eu tenho de ir além do cérebro e do pensamento e entrar na consciência do meu ser original, a alma, o Filho de Deus. E então, quando eu experimentei desta luz, eu volto para a minha vida cotidiana e as ações associadas com ela. E então é muito fácil para mim negociar com o mundo e com os seus desafios. Muito obrigada, Neville, você é tal fonte de inspiração. Foi maravilhoso para mim ter tido esta oportunidade de ter esta conversa com você, enquanto estando aqui no Brasil, tão longe, e ainda assim ter este privilégio. Eu tenho certeza que para as pessoas que vão nos assistir também vai ser uma fonte de muita inspiração. E eu também gostaria de agradecer todos aqueles que vão tomar tempo para estarem conosco, para assistirem, além do tempo e do espaço. E se você
Se tiverem alguma inspiração a partir desta conversa, se inscrevam no canal, compartilhem esta conversa com outras pessoas, porque a nossa intenção é trazer benefício, luz, nesta caminhada que todos nós estamos fazendo. É como se estivéssemos numa grande viagem em direção à nossa plenitude, em direção a nós mesmos. E se vocês acharem útil, compartilhe o máximo que você puder. E muito obrigada, Neve, uma vez mais, por ter aceito este convite, por estar conosco. Foi realmente muito especial. Obrigada, Patrícia, e todos aqueles que nos assistirem. E boa sorte para o futuro. Vai ser bom, mas certamente vai haver desafios. É muito bom saber que tem pessoas como você e nós estamos juntos nesta jornada. De uma certa forma, nos dá mais segurança. Nós não estamos sozinhos, digamos assim.